Boa noite aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós voltamos aqui mais uma vez para fazer um experimento, né? Um experimento sobre o campo magnético, né? O campo magnético é uma parte que eu ainda não fiz os vídeos, né? E esse daqui é um experimento sobre a posição da agulha magnética, né? Em relação a uma bússola, tá certo? Não ligue muito pro esquema mal desenhado, poderia ser bem melhor, mas aqui eu estou buscando fazer um experimento, né, para que você tenha o objetivo de entender como que funciona a agulha da bússola, onde ela mostra as direções. Então, aqui na folha sulfite a gente tem vários tipos de agulha, como se fosse a de bússola, né, mostrando a direção norte e sul em cada uma das posições diferentes, tá? E aqui, né, a gente vai colocar no centro dele um ímã, né? A gente vai colocar aqui um ímã, né, e a gente vai acompanhar a posição da bússola em relação ao ímã e também, né, nas posições aonde os desenhos se encontram. Então a gente vai passar, e aqui a gente também tem, né, a nossa amiga bússola, né, que temos uma bússola. Pode perceber que nós não vemos o campo magnético, mas ela vibra, tá vendo? Ela tá vibrando, ela não para, né, quando ela chega perto do ímã. Então tá existindo aqui um campo magnético, tá certo? Ao redor dela, né, principalmente ela tem uma intensidade maior perto dos polos magnéticos dela, né, que seriam essas extremidades aqui. A vermelha indica qual é o norte e a azul indica qual é o sul, tá bom? E aqui eu vou demonstrar para você algumas dessas posições, né, para você observar. Então vamos pegar aqui a primeira, eu vou jogar aqui, nós vamos analisar aqui essa posição. Olha aqui, observa-se que a gente está aqui, a bússola, ela está vibrando, tem um campo magnético aí, né, bem perto da sua polaridade. Então isso daqui está indicando o norte. Tá, mas professor, o que acontece? O sul prateado aqui está bem perto do norte, né? Lembre-se na primeira aula, quando nós conversamos com os ímãs, que os polos diferentes se atraem. Então aqui é o polo norte, né, do ímã, e aqui é o polo sul, né, seria da bússola, tá vendo? Então o que acontece? O norte atrai o sul, tá certo? Então o norte está atraindo sempre o sul aqui nessa posição. Então a indicação do norte da bússola, que seria o norte magnético, ela está apontando para cima, tá? Ela está com apontamento. Então o vermelho está para cima e o prateado está para baixo. Por que o prateado está para baixo? Tá certo? Porque aqui é o norte, né, do ímã, e aqui é o sul do campo magnético. Então os dois se atraem, né? Os dois se atraem, e aí o que ocorre? Né? Ela fica nesse sentido. Se eu continuar girando, né, o que eu vou girar, tá certo? Que eu vou girar a nossa bússola, observe-se. Mas por que ela continua a mesma, né? Norte e sul? Porque ela ainda continua vibrando, mas ela continua norte e sul, porque as polaridades são diferentes. Então o norte atrai o sul, tá? Porque exatamente são diferentes. Aí se elas fossem iguais seria atração, seria repulsão, né? E aqui no caso é atração. Vamos ver aqui, se eu girar em torno aqui novamente. Então deixa eu colocar aqui ela certinho, tá certo? Aqui eu acabei virando um pouco mais, aqui, né, o sentido do norte. Veja bem que aqui do lado ela continua sendo norte. Ela continua vibrando, mas ela continua sendo norte, porque ela está atraindo, né, o sul, né? Então no caso aqui, o que ocorre? A ponta vermelha, ela está atraindo o sul, ó. Eles são diferentes, ó. Tá bem aqui eu não tinha observado. Eu tinha mudado totalmente de lugar. Tá aqui, ó. Norte, né, tá no prateado, e o sul, né, tá aqui. Então o sul aqui, a parte vermelha, tá apontando no polo sul, né, do ímã. Quer dizer, aqui nós temos o quê? A parte de atração. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar norte e sul, olha lá.
tá? Então, por que aqui está atraindo o sul do polo magnético? Porque aqui é o norte, e assim vice-versa. Então, o que acontece? Para ocorrer a atração, os polos têm que ser diferentes. Daí é isso que está ocorrendo aqui. Então, vamos passar um pouco aqui para o lado contrário do ímã. Né? O que aconteceu? Ó? Tá vendo que o vermelho aqui, ele passou a estar perto do sul, tá vendo? Porque são contrários. Aqui é o sul do ímã, tá? E aqui é o sul, né da bússola, tá certo? Mas o norte da bússola, que é o vermelho, tá apontando, tá vendo? Então aqui é sul, aqui é norte, tá vendo? Tá? Muito embora aqui esteja apontando para o sul, tá certo? Porque são contrários, tá? Então esse polarzinho aqui é norte. Deixa eu colocar aqui certinho, desculpa. Isso aqui é norte e aqui é sul. Tá vendo? Tá que ela tá vibrando. Peço desculpas que eu tinha que estar dando uma virada. Aqui é norte, aqui é sul. Então, aqui o norte está sendo atraído pelo sul, tá? Então, aqui são algumas posições para a gente ter. Se a gente continuar aqui virando, tá? Aqui nesse mesmo lado, tá? É a mesma coisa, tá? Ó, tá o sul, tá certo? Deixa eu afastar aqui para ver mais claramente. O sul, tá atraindo o norte. Por isso que o prateado está apontando para o outro lado. Então, nesse aspecto aqui, dá para você perceber, né, aquela situação da nossa primeira aula. E aqui, o que acontece? A gente tem que compreender o seguinte, que aqui, muito embora a gente não veja o campo de indução, que é o campo magnético que está entre eles, tá? A gente tem que entender que esses campos de indução, eles saem, né, aqui do norte do ímã, tá? E entram no sul, tá? Então, esse daqui é a parte da indução. Aqui é a mesma coisa desse lado, tá? Os campos de indução, eles saem do polo norte, tá? E entram no polo sul, tá? E eles são, basicamente, esses campos de indução, eles são fechados, tá? Eles não são abertos. Tá? É isso que você deve compreender. Então, esses campos de indução são campos magnéticos, tá certo? E eles fazem sempre essa mesma situação aqui, ó. Eles saem do norte e entram para o sul, tá bom? Daqui a pouco a gente continua, tá legal?